Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Islan do Centro Educacional Paideia. E hoje nós vamos fazer a nossa revisão e a gente também vai ver como responder a nossa atividade avaliativa remota. Vamos lá? Nesse bimestre a gente começou aqui na Unit 5. E olha o título dela: The Seasons of the Year. Lembram o que quer dizer season? São as estações do ano, não é? Isso mesmo. Olha só, gente. A gente aprendeu o nome, a gente relembrou, na verdade, né? O nome das 4 estações: Spring, Summer, Fall ou Autumn e Winter, não é? Primavera, verão, outono e inverno. Olha aqui a representação das 4, ó. Summer é aquela season que é conhecida por causa do sun, do sol. É uma estação bem ensolarada. Spring é bem conhecida por causa das flowers, por causa das flores, não é? Fall, ou também tem outro nome, que é Autumn, é bem conhecida lá no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, na Europa, como a estação das frutas, porque as árvores dão muitas frutas nesse período do ano. E Winter, lá também nos Estados Unidos, é muito lembrado por causa da neve, snow. Que outras coisas nós vimos neste bimestre? Olha só, gente. O verb to be, que significa ser ou estar, não é? A gente já conheceu, por exemplo, a forma dele afirmativa. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are and they are, não é? Então, ele tem uma forma negativa. Como é essa forma negativa? A gente acrescenta a palavra not depois do verbo to be. Ok? Por exemplo, I am not a student. Eu não sou um aluno. I am a teacher. Eu sou um professor. Ou então a gente pode dizer you are not a teacher. You are a student. Você não é um professor, você é um estudante. Ou a gente pode dizer he is not my brother. He is my friend. Ele não é o meu irmão, ele é meu amigo. Ou cadê? She? Tá aqui. She is not my sister. She is my mother. Ela não é a minha irmã, é a minha mãe. Então, viram várias formas. She is not, he is not, you are not, I am not. Então, todas essas formas a gente está utilizando o verbo to be na forma negativa. A gente só precisa falar o verbo to be, am, are, is, junto com a palavra not, logo depois dele, tá bom? A gente também viu a Unit 6. O título é Traveling with Friends, que significa viajando com os amigos. Eles fizeram várias atividades no acampamento, no camp. Vários tipos de atividades outside ou outdoor, não é? Que quer dizer fora de casa, no campo aberto, ao ar livre, não é? Diferente daquelas atividades que são indoor, ou seja, são dentro de casa, não são ao ar livre. A gente viu sobre canoeing, mountain biking, fishing, caving, climbing walls, cooking, adventure course, ladder climbing,
nature trails, sailing, pedal go-kart, archery. Foi muitas atividades interessantes. Qual é que vocês gostariam de fazer durante as férias de vocês, hein? E por último, a gente falou sobre os adjectives, que são aquelas palavras que dão característica às coisas. Ela diz o que as coisas, como as coisas são. Por exemplo, eu posso dizer boat, que é um barco. Boat. Mas como é esse barco? Para a gente dizer como é esse barco, eu vou utilizar os adjectives. Vamos adicionar adjectives a esse boat? Então, os adjetivos dele são big, orange, ele é laranja, ele é grande, ele é beautiful, ele é bonito, não é? Então, olha só, já acrescentei orange, big, beautiful. 3 adjetivos. Ok? Ou seja, eu disse como esse barco é. Os adjetivos, eles caracterizam, ou seja, eles dizem como as coisas são, não é? E a gente aprendeu vários adjectives em English. Big, small, quiet, que é tranquilo, quieto, noisy, barulhento, long, short, fast, slow, beautiful, ugly, happy, sad, interesting, boring, strong, weak, safe, dangerous, hot, cold. Nossa, ufa, quantos adjetivos, não é? E a gente também viu que o adjetivo em inglês, ele sempre vem antes do substantivo. Ou seja, ele sempre vem antes daquela palavra que ele está dando uma característica. Por exemplo, a gente fala em português barco grande, mas em inglês a gente não vai falar dessa forma. Boat big. A gente inverte. Primeiro vem o adjetivo, tá bom? Então a gente vai dizer big boat, orange boat, beautiful boat. Sempre o adjetivo vai vir antes, tá bom? Ou então a gente diz os 3 juntos, ó. Orange, big, beautiful boat. Viram? Ele é as 3 coisas. Então, pessoal, agora vamos ver como é a nossa atividade avaliativa. Essa aqui é a nossa atividade. Ela tá muito simples, não é? A gente tem aqui uma questão que se parece muito com aquela questão que a gente já fez na nossa atividade avaliativa do segundo bimestre. Vocês vão ler esses textos que estão dentro dessas caixas. E através desse texto a gente vai tentar descobrir sobre qual estação está sendo falada. Aqui tem algumas dicas dessas estações, ó. Flowers, as folhas caindo, ó. Falling leaves. Aqui nós temos um sol, nossa, deve estar muito calor. E aqui nós temos rain, a chuva. Então, vocês vão ler o texto, depois vocês vão ligar esse texto para qual estação ele está falando e vão escrever nesse tracinho o nome correspondente dessa estação, tá bom? Então, a gente sabe que as flores, por exemplo, ela fala da primavera. Então, a gente vai procurar aqui qual o texto está falando sobre a primavera. Depois a gente vai ligar até essa imagem aqui das flores. Depois a gente vai escrever o nome primavera em inglês aqui nesse traço, tá bom? Number 2, vocês vão escrever as frases abaixo nas suas formas negativas. My mother is a doctor. Olha aqui o is, que é o verbo to be. Onde será que a gente vai acrescentar o not? Essa eu vou dar como exemplo, tá? Ó. My mother is not a doctor. Porque o not sempre vai vir depois do verbo to be, não é? My mother is not a doctor. Ela não é uma médica. Na número 3,
vocês vão desembaralhar as letras e descobrir os nomes das atividades mostradas pelas figuras. Então aqui nós temos as imagens dessas atividades, só que aqui embaixo os nomes delas estão embaralhadas e vocês precisam desembaralhar, tá bom? Na 4, complete as frases com respostas pessoais sobre vocês, tá bom? Vocês respondem como quiserem sobre as preferências de vocês. What is your favorite funny activities? Olha só. My favorite indoor activity is... Qual é a sua atividade favorita indoor? Lembrem-se o que quer dizer indoor. Depois vocês vão também completar esse espaço aqui, ó. É só olhar para a questão de cima que vocês vão descobrir rapidinho. My outdoor, lembram o que quer dizer outdoor? Is... Aí vocês colocam qual a atividade favorita de vocês, tá bom? Por último, transforme as imagens e os adjetivos abaixo em frase, como no exemplo, ó. Aqui a gente tem uma pessoa lendo um livro sobre magic, não é? E depois a gente tem o adjetivo interesting, que quer dizer interessante. Então eu construí essa frase, ó. The magic book is interesting. Depois vocês vão construir também frases com as imagens e os adjetivos, tá bom? E assim a gente encerra a nossa atividade avaliativa. Gente, boa atividade. Eu sei que vocês são super inteligentes, então eu confio no potencial de vocês. Sei que vocês vão arrasar. Então, qualquer coisa é só falar comigo, tá? Tchau, bye bye.